Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, é muito bom estarmos aqui em mais uma semana, que vocês possam ficar com a gente. O programa de hoje está muito interessante. Daremos continuidade ao retorno à vida corporal. Nós estamos naquele capítulo 7, falando desse tema. E hoje entraremos no tema que aborda a questão da infância. Como ficam essas questões ligadas à infância quando nós estamos retornando ao corpo? Tudo isso nós vamos abordar e você fique conosco. Se você não assistiu os programas anteriores, basta buscar, tá bem? O meu nome é Solange Godoy, para quem não me conhece, não é, André? Isso, André! O GC! E junto com o querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Você vai ver o meu GC entrando aqui. Mas o da Solange não está, então eu improvisei o dela aqui, ó. Solange Godoy e André Ruiz. Um grande abraço para vocês que estão aí. Nosso caloroso abraço a essa equipe maravilhosa. A Fernandinha Lima. Quem mais, Solange? O Rogério, nós estamos com o Rogério. Peraí, Rogério Palma. Vamos botar a ordem na casa. Rogério Palma, Fernanda Lima. Hoje a gente tem o Jefferson Carvalho, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. E as meninas, Regina e Margarete, já estão de prontidão, porque hoje nós teremos a pergunta desafio do nosso dia. E você pode escrever pra gente, participar através do YouTube, do Facebook da TV Mundo Maior e através do WhatsApp, que eu vou passar o telefone e o nosso número, anota aí, que é 0 operadora 11 996 43 3827. E agora a nossa pergunta, pergunta desafio, para você responder pra gente. Podemos entrar, André, Vamos com a lá. pergunta? Fernandinha, a Fefe vai pôr pra gente a pergunta desafio, slide 11. A criança sabe que seu espírito não é criança? Será? Será que a criança tem essa noção? Será que ela se questiona? A criança sabe que o espírito dela que o seu espírito não é criança? Você responde pra gente e nós estaremos aqui também acompanhando a sua participação com aquilo que você opinar e com a dúvida que você tiver, porque nós também procuraremos responder no programa de hoje essas dúvidas que chegarem até nós através das nossas queridas Margarete Parpinelli e a Regina Prata, que estarão nos enviando através do nosso WhatsApp. Olha aqui, ó. Elas mandam para nós e a gente fica sabendo o que é que você está querendo saber também, não é, Solange? Mas manda rapidinho também, gente, para a gente poder comentar até o final do programa. Não deixa para mandar lá no final, nos últimos minutos, que daí não dá tempo mesmo, tá bom? E aí, vamos entrar no nosso tema. Qual que é o tema, Solange? Tema sobre a infância. Vamos entrar nesse tema, porque ele é muito interessante. Depois de termos passado sobre o tema do idiotismo e da loucura, que foram os 2 programas anteriores, agora o Livro dos Espíritos nos apresenta o tema da infância. Engraçado isso, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como é o espírito quando nasce, o que acontece com aquela fase inicial da vida. A criança tem essa mesma capacidade do espírito, o espírito é adulto, ele é criança no corpo, mas ele era alma do outro lado, o espírito que não tinha corpo. Então, isso tudo nós vamos abordar agora. E você, para começar a situar-se, nós temos aquele primeiro slide que a nossa Fernandinha vai pôr pra gente. Você vai acompanhar aí o primeiro slide para situar o tema. Aí está, ó. A infância vai no Livro dos Espíritos, da pergunta 379 até a pergunta 385. Não serão todas essas perguntas abordadas no programa de hoje. Nós sempre colocamos no começo o conjunto de todas as perguntas correspondentes àquele tema. Mas, geralmente, nós abordamos 3, 4 perguntas daquele conjunto. E vamos mantendo este slide até que cheguemos na pergunta final, que é aquele tema que nós apresentamos aí, da 379 a 385. Então, agora, a Solange vai ler para nós a primeira pergunta, que é a do slide seguinte, do slide 2, que a Fernanda vai pôr para a gente começar o tema. Vamos lá? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Kardec tem essa mesma dúvida. Nós temos as duas posturas na vida física, não é? Aquela que nós começamos a existir na existência material, e depois aquela em que já estamos crescidos, não estamos mais dependentes da ajuda de ninguém. E Kardec quer saber
se aquele espírito que anima o corpo de uma criança é o mesmo que vai, ou é tão desenvolvido, o mesmo a gente sabe que é, mas se ele é tão desenvolvido como o espírito de um adulto. Ou, poderíamos perguntar, se do mesmo modo que o corpo se desenvolve, também o espírito vai crescendo. O espírito, a capacidade, vai também ficando mais desenvolvida. Uma coisa depende da outra ou não? É a pergunta que Kardec faz. E é interessante porque a gente imagina, né? A criança tão tenra, tão bonitinha, não é? A falar, será que aquela criança tão assim delicadinha, ela tem um espírito, né? De uma alma? Ela tem uma alma, um espírito de adulto? Será que existe essa possibilidade? Vamos ver o que os espíritos respondem? A Fernandinha vai pôr pra gente o slide que dá a resposta dessa pergunta. Vamos lá? Pode ser mais, se mais progrediu. Oh, então ela pode ser mais desenvolvida, a alma, o espírito da criança pode ser mais desenvolvida do que, né, o de um adulto, que a gente conheça como um adulto na Terra. E isso dependerá do que, Solange? Se ela progrediu mais. Uhum. São apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, olha que interessante. Se você pegar um adulto e compará-lo com uma criança, você pode imaginar que aquele adulto tem capacidades, tem potenciais maiores que o de uma criança. Porém, os espíritos explicam que a alma que está habitando aquele corpo de criança pode ser mais desenvolvida do que aquele de um adulto, que é o pai dela, o tio dela, o avô, quem quer que seja. Pode ser, dependendo, é claro, do fato dela ter progredido antes da encarnação, progredido em quantidade suficiente para apresentar-se depois como um espírito que vai precisar vestir a roupa de uma criança cujos órgãos estão ainda em desenvolvimento. Por isso que ele continua. Põe de novo a resposta, Fernandinha, por favor, esse mesmo slide. Apenas os órgãos é que são imperfeitos. E por isso, essa imperfeição impede a esse espírito maduro, ou esse espírito mais capacitado, mais progressado, impede de se manifestar como tal. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual ele pode se manifestar. O espírito da criança, que mesmo sendo muito progressado, muito avançado, precisa se restringir à ferramenta, que ainda está em desenvolvimento, na fase infantil. Ele não conseguirá se manifestar além daquilo que essas ferramentas físicas o permitam. É isso que Kardec está obtendo como resposta àquela pergunta. Então, aquele ser bobinho, ingênuo, assim, vulnerável, que é o de uma criança, pode estar, por enquanto, contendo um espírito que não consegue se manifestar, mas que seja mais avançado do que o dos adultos que o estão criando. Olha que interessante isso, não é? Muito interessante. E sabe, Solange, tem uma coisa legal. Põe aqui na geral pra gente, Fernandinha. Tem uma coisa interessante, Solange, é que tem muitas pessoas que dizem assim: nossa, minha filha, ela fala umas coisas que ela me ensina coisas que eu não sabia. Da onde que ela tirou isso? Eu nunca ensinei, já ouvi isso muitas vezes. E ela tem uma maturidade. Às vezes a gente está passando por um problema e ela comenta certas coisas que a gente não sabe de onde ela tirou isso, ou onde ele tirou isso, se é o caso de ser um menino. Por quê? Porque, certamente, este ser está vindo com uma visão de mundo diferente da dos seus pais, que podem estar ainda um pouquinho mais atrasadinhos, né? Ou dos seus amigos mais velhos, que muitas vezes não são espíritos já tão melhor preparados para a vida. Então, é isto que faz com que alguns pais ou algumas pessoas identifiquem em algumas crianças determinados potenciais que são muito mais, vamos dizer, muito mais maduros do que a sua idade. E às vezes mais maduros até do que os adultos, não é? Então veja só como é interessante. Quem é professor primário, quem lida com crianças na escola, sabe identificar isso com mais facilidade, porque tem muitas crianças no mesmo padrão de idade, não é? E dá para comparar como cada uma reage.
E aí, Solange, vamos para frente? Vamos para frente, porque Kardec vai trazer ainda uma outra observação interessante. Ele fala o seguinte: em uma criança de tenra idade, não é? Uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, ele pensa como uma criança ou como um adulto? Vamos então traduzir essa pergunta. Pode deixar lá na tela, Fernandinha? Veja só, uma criança novinha, de tenra idade. Nela, o espírito, não se considerando o fato da imperfeição dos órgãos, não é, que não deixam o espírito se manifestar corretamente. Deixa isso de lado. O espírito da criança, ele pensa como uma criança ou como um adulto? Já que nós vimos que ele também pode ser maduro, mais maduro do que muitos adultos, não é? Nós vimos isso na pergunta anterior. Então, olha como o que Kardec faz. Bom, se é o espírito da criança, ele pode ser maduro, até mais maduro do que um adulto, do que o pai dele, por exemplo. Se a gente tirar essa imperfeição dos órgãos, porque a gente sabe que o espírito, quando ele reencarna, ele vai ter essa dificuldade, que são as limitações da inteligência. Os órgãos estão ainda crescendo, estão se desenvolvendo. Então, ele vai sentir essa limitação. Então, Kardec diz, bom, vamos tirar essa limitação. Se a gente tirar essa limitação dos órgãos, será que esse espírito, que é, né, dessa criança, será que esse espírito, ele vai pensar como criança ou será que ele pensa como um adulto? Vamos lembrar do seguinte, não é? O processo reencarnatório, você lembra que nós já mostramos aqui a reencarnação do Segismundo. Lembra disso? Nós mostramos como que André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele detalha todo o processo reencarnatório do Segismundo. Nós, inclusive, falamos disso no nosso programa Espiritismo Sem Mistério do ano passado, no processo da volta ao corpo físico. Perguntas do Livro dos Espíritos que não estão muito longe destas que estamos fazendo, a volta ao mundo corporal. Nós, então, mostramos que há um processo de preparação do espírito para a retomada do corpo. E quando chegamos na fase efetiva da ligação do espírito ao corpo futuro, ele sofre um processo de perda de consciência. Ele vai sendo envolvido, ele vai precisando perder matérias vibratórias, matérias perispirituais, para ele se colocar no processo do restringimento, até ele ficar na posição quase de uma criança. E nisto, ele entra num estado de entorpecimento, como se ele começasse a ficar meio assim aliado, meio avoado, até que ele, como que ele se adormecesse. No caso do Segismundo, isso é bastante patente na história que nós aqui relatamos, contada pelo espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz. Volte nos programas anteriores, você vai ter, se não me engano, foram 4 ou 5 programas que nós contamos a história do Segismundo, do processo reencarnatório. Está no imagens. Ano passado. Isso, com imagens, bem lembrado, Solange. Com as imagens do Projeto Imagem do nosso querido Américo Sucena. Então, você vai encontrar isto e poderá entender o que a Kardec está querendo saber. Se o espírito que renasce, desconsiderando o fato de ele estar ainda com os órgãos imaturos, ele pensa como uma criança ou como um adulto? Porque quando ele já nasce, ele já tem o cérebro, né? Ele já sabe estabelecer a consciência dele mesmo. A criança chora quando está com frio, quando está com fome. Quando ela vê a mãe ou o pai, ela fica feliz, ela quer o colo. Ela já tem uma certa noção de coisas. Então, ela já está usando a ferramenta cerebral. Mas, Kardec pergunta, nesse estágio, ela está pensando como criança ou como adulto? E aí, Solange? Solange Godoy. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que eles disseram? Vamos lá. Solange Godoy vai chamar agora o nosso slide. Vamos lá, Fernandinha. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, nós vamos encontrar nessa resposta a noção do que acontece com a alma da criança durante esse período da primeira infância, na tenra idade.
ela não estará podendo exercitar plenamente sua capacidade, porque os seus órgãos ainda não estão totalmente maduros, e ela continua num estado de entorpecimento regressivo. Ela veio de um ambiente onde ela estava num estado de preparação para a reencarnação, em que há um esquecimento. E com raras exceções, porque alguns casos nós já conhecemos de pessoas que renascem e não esqueceram nem o que aconteceu antes, nem de que outra vida elas vieram, elas continuam lembrando. Mas esses são exceções. A regra é que nós, para aproveitarmos o processo reencarnatório sem os traumas que nós já vivemos, nós nos esqueçamos. Então, o estágio de formação do corpo e a preparação do espírito para a reencarnação é também um estágio de velamento, de um entorpecimento, uma cobertura, um encobrimento da memória do passado. Então a mente também está sob certa condição especial para que a criança, quando nasça, esteja sem aquelas preocupações, sem aquela lucidez que seria muitas vezes prejudicial, o medo, a situação de estar na convivência com pessoas que ela não gostava. Então, esse período que aqui os espíritos respondem nessa primeira infância, essa perturbação do processo reencarnatório não acaba de imediato. Se você quiser ter uma prova disto, faça uma tentativa de recuperar a sua memória mais antiga. Veja até onde ela vai. Por que você não consegue recuperar memórias de estados que estão, vamos dizer assim, ali pelo 4 anos, 3 anos, 2 anos de idade? Por quê? Porque isso se perdeu, não é? Você não viveu uma experiência que estivesse ainda bem adequada a uma capacidade cerebral de retê-la. É claro que existem pessoas que lembram de coisas até um pouco antes dessa fase. Porém, a maior parte está ainda sob um período meio nebuloso. Sabe quando você vai no hospital, Solange? Põe na geral pra gente aqui, por favor. Nós não viemos fazer o programa anterior, nós pedimos desculpa, porque um problema de saúde do meu pai fez com que ele precisasse ser operado de urgência. Felizmente está tudo bem, já está se recuperando, mas ele teve que ser anestesiado. E no dia do programa, que era para nós estarmos aqui, se não me engano, dia 23 ou 24 de janeiro, meu pai estava já no quarto se recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia cerebral. Então, ele ainda estava meio entorpecido. E ele falava um monte de coisas confusas. Eu até filmei para ele ver depois como que era. E então, agora que ele já está melhor, ele já está mais forte, mais recuperado, eu falo para ele: o senhor lembra quando o senhor estava lá no hospital, que o senhor falava? Eu perguntava para ele: quantos filhos você tem? Meu pai tem 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. Ele falava assim: eu tenho 6 filhos. 2 já morreram e tem 4 vivos. Quem são eles? E ele falava o nome dos irmãos dele, incluindo ele mesmo. Ou seja, ele não tinha uma noção lúcida. Por quê? Porque ele estava ainda com o cérebro entorpecido. E meu pai tem 84 anos. Não se pode dizer que ele nasceu ontem. Ele estava sob o choque da cirurgia e do processo de anestesia que vai se libertando aos poucos. Então você observa que qualquer pessoa, pode vir aqui para mim, qualquer pessoa que passa por uma cirurgia onde a anestesia geral acontece, quando ela volta à consciência, nos primeiros momentos ela não lembra o que aconteceu. Alguém fala assim: eu fui te ver no hospital, você lembra? Ai, não lembro. Você foi? Eu fui no dia tal, fazia 2 dias que você tinha operado. Eu não lembro de nada, eu só vou lembrar depois de um tempo. Você vê. Então, já no corpo físico, o entorpecimento produzido pelo anestésico já interfere na capacidade da lucidez, da memória. Imagina num processo de restringimento que vai produzir um novo corpo, precisa passar 9 meses lá quietinho, incubado. É natural que nos primeiros anos o cérebro ainda esteja sofrendo esta deficiência, porque vamos dizer, essa perturbação própria da reencarnação não acaba de uma vez. É como a anestesia do hospital, vai passando aos poucos. E aí você vai ver: eu me lembro sim que quando eu fui para a escola.
Quando você foi para a escola, provavelmente você tinha 5 anos. Antes de ir para a escola, talvez você não se lembre de quase nada. Por quê? Porque a perturbação da memória ainda estava impedindo que você conseguisse dominar-se para arquivar isso com consciência. O André, então, falando sobre esse assunto, sobre o que a gente viu que os espíritos responderam, a gente pode dizer que existem 2 situações que o espírito tem que enfrentar quando ele reencarna nesse período da infância, que são dois fatores limitadores. Um deles seria essa perturbação devido ao restringimento do perispírito, e a outra seria a limitação do próprio órgão físico, que ainda não se desenvolveu. Seriam 2 situações. Seriam circunstâncias específicas para que o espírito, depois de um certo tempo, pudesse já assumir a plenitude de suas faculdades. É importante fazer essa distinção que você está falando, Solange, pelo motivo de que algumas pessoas precisam passar por situações reencarnatórias especiais. No caso, como nós vimos nos programas anteriores, a loucura, a idiotia, o cretinismo, que mesmo que termine o período da reencarnação em que o espírito está sob aquela perturbação reencarnatória, vai ficar faltando a adequação plena do funcionamento dos órgãos, porque os órgãos estarão talvez com algum defeito. Então, o espírito já perdeu a fase da perturbação, já assumiu a encarnação plenamente, mas ele não consegue exercer em plenitude a sua capacidade lúcida, porque há uma limitação física. Limitação física nesse processo, né? Então, essa pergunta é muito, muito procedente e ela nos ajuda a compreender que é necessário realmente vencer a etapa. Em algumas pessoas, inclusive, Solange, essa etapa da perturbação espiritual é menor. É menor, não precisa... Há pessoas que conseguem recordar de coisas muito precoces. Por quê? Porque a sua mente já estava longe do processo da perturbação. E o seu cérebro, ainda que não fosse capaz de solucionar equações de 2º grau, porque ele ainda não tinha nem aprendido a falar direito, ele já estava mais ou menos modelado para arquivar memórias, não é? Arquivar as coisas. Então, mas isso são casos esporádicos, não faz parte da maioria. Seriam exceções, né, Exatamente. André? Em termos de exceção, eu fiquei pensando em Jesus, quando a gente vê no Evangelho que Jesus, numa idade muito jovem, 10, 12 anos, se não me engano, ele ia ao templo e ele pregava para ele pregava no templo, não é? Para as pessoas. Em uma visita que os pais fizeram a Jerusalém, de repente, Jesus desaparece, ele some da visão dos pais. E os pais vão encontrá-lo conversando com os sábios do templo. O menino tinha 11, 12 anos. E eles ficam assustados, assombrados com a capacidade de Jesus em discutir temas profundos que os próprios sábios ainda não tinham concluído o que seria correto, mas que em Jesus já estava aquilo muito bem equacionado. Então, essa lembrança também, apesar de já estarmos falando da adolescência, não é? Um pouco mais. Nós vamos encontrar um espírito muito mais sábio do que os sábios com quem ele conversava. Não é? Isso mesmo. Bem lembrado, Solange. E aí? Vamos para frente? Nós vamos ter agora uma observação de Kardec a essa resposta dos espíritos. No nosso slide número 6. Vamos lá. Uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que nossas lembranças não são muito, muito lúcidas dos tempos de nossa infância, os sonhos de uma criança também não têm o caráter dos sonhos de um adulto, não é? Ele vai sonhar com doce, sonhar com brincadeira, sonhar com brinquedinhos, sonhar com passeios, não é? O que é o quê? Uma demonstração que o seu espírito, fora do corpo, na hora do sono, está procurando, está pensando como criança. Está numa situação própria daquilo que ele está experimentando durante a vida física, de
vida de relação, não é mesmo? O caráter dos sonhos de uma criança geralmente é um caráter assim, superficial. A criança conta um sonho que ela teve, que ela pegou skate, encontrou uma pedra, aí o skate barrou na pedra, ela caiu, mas quando ela ia cair, ela saiu voando que nem um passarinho. É umas coisas assim, né? Isso mesmo, Então. saiu voando no tapete voador e não sei o quê. E às vezes a gente não vai achar uma criança que de repente sonhou que estava fazendo uma palestra para um público Exato, gigante, é que isso estava mesmo. organizando uma empresa. Nós não vamos ver isso, é lógico. Vamos ver, Vamos Solange, lá? quantos já estão Tem várias participações conosco? aqui, Vamos lá? André. Vamos falar da turma, ó. Pera lá. Nós temos a Valquíria Stilto. Boa tarde, paz e luz, Valquíria. Muito obrigado pela sua participação. Cineide Oliveira, boa tarde. Lá de Castro Alves, da Bahia. Francisca Sila. Também nos saúda. Juliane JB. Muita Boa tarde alegria. a todos. Carmo da Mata, em Minas Gerais. Quem mais? Marisa Eduardo Santos, de Ribeirão Preto. A Silvia Helena, que já responde a pergunta desafio, ela diz: não. Quando eu era criança, eu via espíritos, mas não sabia que tinha um espírito dentro de mim. essa é uma resposta interessante, mas ainda não é a resposta da pergunta desafio, hein? Quando a criança é criança, ela sabe que seu espírito não é criança? Essa é a pergunta. Maria Esther Naveira Maceiras também está respondendo aqui. A infância marca o início de mais uma encarnação. Eu acredito que enquanto criança, estamos com as faculdades limitadas e não temos consciência disso. Abraços, Maria Esther, São Paulo. Obrigada, Maria Esther. Muito obrigado, querida. Quem mais agora? Luísa Dias. Ela fala que uma palestrante espírita conhecida como Anete Guimarães diz que a criança vive mais do lado de lá do que do lado de cá, até uma certa idade. Mas creio que ela não sabe que o seu espírito não seja criança. Lá de Embu das Artes. Obrigado, Luísa. Quem mais, Solange? A Elaine Stroider. Boa tarde, queridos. Uma ótima terça-feira. Ela é da Vila Carrão, São Paulo. Boa tarde, Elaine. A Elaine tá múltipla. A Elaine Tabuada do 7. Obrigado, Elaine Cristina 7, aí de Campinas. Parabéns, programa muito claro e edificante. Um abraço para você. Maria do Carmo Vieira. Boa tarde. Amo assistir o programa. Gratidão pelos ensinamentos. Obrigada, Maria do Carmo. Ela faz uma pergunta: o espírito escolhe a família em que quer reencarnar? Essa é uma pergunta que a gente vai responder sim. Também Eusivete Gomes. Um abraço para você, Eusivete. Obrigada. Agora a gente vai continuar para a gente chegar na pergunta desafio e depois a gente vai responder as perguntas que chegaram aqui. Então, mas antes vamos passar a pergunta desafio para a turma. Fernandinha, põe para a gente o slide para quem quiser participar. Solange Godoy. Para quem quiser participar, escreve para a gente. Produção a nossa TV. Pergunta desafio. Morrendo a criança, o espírito retome... Não, peraí. Não é a pergunta desafio, Fefe. Slide 11. Slide 11. Isso mesmo. Isso, essa aí, ó. A criança sabe que seu espírito não é criança? O que vocês acham? Será que a criança sabe que o espírito dela não é criança? Será que elas pensam nisso? Muito então, bem. mande a sua resposta, as suas dúvidas. As meninas estão aqui anotando tudo que vocês enviam para a gente. E logo mais nós estaremos comentando também. Sua participação pode ser pelo YouTube, pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo 0 Operadora 11, anota aí, 996-433827. 996-433827. Escreve pra gente, escreve rapidinho que ainda dá tempo, tá bom? E vamos em frente, Agora André. vamos pro slide vamos lá. que a Fernandinha já tinha posto. Que é o Vamos lá, slide Fernandinha, 7. A pergunta de Kardec: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Uma boa pergunta também. Veja só, não está falando que ela morreu adulta. Está falando que ela morreu criança, no estágio infantil. O espírito estava ainda naquela área, naquela época da vida. Quando isso acontece, o espírito da criança volta imediatamente ao seu vigor anterior, se ele era um espírito adulto, se ele tinha uma noção já mais clara, ele recupera isso imediatamente? É a pergunta. Na hora, tá lá no velório, já começa a falar em japonês, em grego, porque ele foi grego na outra vida, né? Será que é assim que funciona? Vamos ver a resposta no slide seguinte, Fernandinha, vamos lá. Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto,
não readquire sua lucidez anterior senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Vejam só que interessante. Naturalmente, a regra diz que quando você já não está mais na vida física, você recuperará a condição espiritual que você já era dotado, você já possuía. Porém, isso não acontece de imediato. É preciso que aqueles resquícios da influência da matéria possam ir sendo desbastados, possam ir sendo purificados. E aí o espírito vai retomar a sua condição. E quando ele precisa reencarnar logo depois, porque às vezes acontece uma desencarnação muito, muito precoce, como uma forma de reparação para o perispírito. Só que ele precisará continuar a sua jornada reencarnatória num futuro corpo, que vai ser construído logo depois. Nós temos muitos casos, por exemplo, de mulheres grávidas que perdem o filho em um aborto espontâneo por algum problema que surgiu no meio do caminho. Essa criança que estava programada para nascer daquela mãe que a estava querendo, a estava aceitando, e que por um problema não pôde nascer porque o seu corpo teve que ser retirado do útero por um problema na sua formação, ela está pronta para reencarnar. Ela não vai voltar para o mundo espiritual, ficar adulta de novo lá, para depois fazer o restringimento, para depois tomar um novo corpo. Às vezes ela vai ser filho na gravidez seguinte da futura mãe. Então, enquanto ela está presa a esse processo reencarnatório, ela não é reconduzida à sua plenitude. Ela se mantém naquele processo esperando a eclosão da oportunidade imediata que venha a permitir-lhe que seja conectada novamente ao útero da mesma mãe, se for o caso. Ou de uma outra mulher, se acontecer algum problema, para não se perder o trabalho do restringimento que foi feito. Então, estas são circunstâncias que estão contempladas aqui na resposta dos espíritos. Enquanto não for completa a separação da alma em relação ao corpo que ela perdeu, ela estará ainda sob a condição a condição mental que ela trazia. Ela vai identificar-se como criança, vai falar como criança, porque era mais ou menos aquilo, vai chorar pedindo a mãe. Quantas almas, quantos espíritos de criança não se comunicam nas casas espíritas pedindo a mãe, chorando de saudade? Por quê? Porque elas ainda estão presas a esse processo. E no mundo espiritual existem instituições cuja função é albergar entidades neste estado, seja preparando-as para uma reencarnação, seja dando a elas o equilíbrio da transição de um estado infantil para recuperar-se como um espírito adulto. Nós temos no livro Entre a Terra e o Céu aquela descrição, justamente aonde vai ficar abrigado o Júlio, uma instituição que existe lá no mundo espiritual intermediário para a preparação dos espíritos que vão ter que reencarnar e morreram como crianças. É onde Júlio vai estar, sob os cuidados da Blandina e da Mariana, o lar da bênção. É um lugar, uma escolinha para manter as crianças em processos de aprendizagem antes de reencaminhá-las à reencarnação. É isso que os espíritos estão explicando. Eles não serão conduzidos de novo. Não é um ioiô, né? Fica criança, fica grande. Fica criança, fica grande. Fica criança, fica grande. Fica criança, fica grande. Não. Se ele fica criança e não pôde reencarnar por um problema qualquer, e ele vai ter que continuar a reencarnação, eles deixam o espírito naquela condição, permitem que ele se mantenha assim, para encaminhá-lo logo depois ao novo corpo. Ok, Solange? É isso mesmo, André. E agora, vamos para a próxima? Para a próxima, que já é muito próxima da nossa pergunta desafio. Vamos ver? Lá, slide 9. O espírito encarnado, durante a infância, sofre com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos órgãos? Quando o espírito está encarnado, na sua infância, ele fica sofrendo como alguém que está usando um sapato apertado? Eu calço 44, mas eu tô num sapato 28. Ai, meu Deus, que coisa chata. Essa imperfeição dos órgãos faz com que a criança sofra com isto. E é aí que se fundamenta a pergunta desafio. Uma criança, no estágio de criança,
ela sabe que o seu espírito não é de criança? Então, ela está num corpo pequenininho, sob certas condições limitadas, sem a capacidade plena de fazer tudo que sua alma talvez já fizesse em outras épocas. Mas ela sofre com isso. Ela tem esse constrangimento, ela fica reclamando. Ai, sabe aquela coisa? A gente sabe que, por exemplo, camarão troca de casca, lagosta cresce e também rompe aquela casca, a cobra perde a casca também quando ela fica maior. Então a criança, será que ela tá... Ai, meu Deus, eu tô precisando romper a minha casca porque eu sou maior do que isso que eu tô aqui. Ela sabe disto? A criança sabe que o seu espírito não é criança? É exatamente o teor da pergunta que Kardec está fazendo. O espírito encarnado durante a infância sofre com o constrangimento que a imperfeição dos seus órgãos lhe impõe? Ela sofre com o tamanho do corpo, com a limitação da mente. E ela fica, eu não vejo a hora de ficar grande para eu poder declamar a poesia, que eu tenho tudo na minha cabeça que eu não consigo. Será que ela sofre isso? Essa é a pergunta desafio. E agora a gente vai ver na tela o slide número 10, que é o último de hoje, com a resposta. Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Parece que está trocado, né? Também estou achando estranha essa resposta. Essa aqui, resposta. Dá uma olhada aí, André. Nós confundimos o slide. Vamos pegar aqui essa resposta 300... Vamos lá. 382. Isso mesmo. Essa é a resposta da pergunta anterior. Isso. Né? A resposta que nós já vimos, a pergunta anterior. A resposta da questão 382 é esta aqui. Eu vou ler para vocês, tá bom? Então vocês me desculpem, eu me equivoquei na hora de fazer a resposta no slide, mas eu vou ler a resposta. Veja só. A pergunta, põe de novo a pergunta para nós, Fernandinha. Do slide 9. Isso. O espírito encarnado durante a infância sofre com o constrangimento que ele impõe à imperfeição dos seus órgãos? Resposta, essa que eu vou ler agora. Não sofre. Esse estado de infância é uma necessidade, é natural e, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Entende? Uhum. Ele não sofre, ele não sabe que ele já veio do outro lado, já era adulto, ele está de férias. Ele nem pensa nisso. É mais ou menos aquela coisa, né? Você tira férias, compra um pacote de viagem lá para uma praia do Nordeste, vai ficar isolado numa ilha, aí você vai ficar pensando no negócio que ficou de fazer, nos problemas de pagar a folha de pagamento, na confusão da administração. Você, não, eu quero sossego, eu não quero pensar em nada disso. Deixa o povo lá que se bata, que se morra. Então, essa é uma situação que os espíritos explicam. A criança não sofre com isso, porque ela está num estado natural que ela precisa descansar para que ela possa, repousando, ir gradualmente recuperando a sua capacidade para chegar no momento correto e poder exercê-la. Então essa é a resposta da pergunta desafio, a pergunta que nós colocamos aqui, a 382 do Livro dos Espíritos. Ok? E agora, Solange, tem mais gente aqui, Nós temos aí mais participações. A Mônica Milanês de Salto. Oi, Mônica, quanto tempo? Mônica Milanês de Salto. Boa tarde, meus queridos. Não perco nenhum programa. Obrigada, Mônica. Temos também a participação pelo Face da Verenice Rodrigues. Olha o que ela fala pra gente. Eu sonhava quando criança, fugindo da guerra. Me via escondendo embaixo de pontes e com outras crianças e adolescentes tentando sair da cidade. E eram sonhos repetidos, sempre fugindo, e até pouco tempo o hino da França me fazia chorar muito. E me virava na cama e os meus pais me achavam embaixo do colchão. Olha que experiência. Procuraram os meus pais muitas benzedeiras para que isso pudesse ser aliviado, não é? Isso mesmo. É a história da Verenice Rodrigues. Obrigada pela participação. É uma coisa tão real que ela estava recuperando do seu passado, que ela se comportava como alguém que estivesse se escondendo das bombas ou dos tiros, não é? Isso acontece em alguns casos.
alguns sonhos que nós vamos precisar, talvez, resgatar disto alguma experiência, eles são recorrentes e isso demonstra nossa memória ancestral. Nesses casos, geralmente as crianças começam a ter isso ali depois dos 5, 6, 7 anos, isso se torna um pouco mais constante, para que você talvez se prepare para aquilo que você vai enfrentar na vida de experiência física nessa existência. Obrigado, Verenice, um grande abraço para você. Também temos a participação pelo Face da Ana Maria Morales. Ela está respondendo. Ela diz que o espírito que habita o corpo de uma criança é um espírito antigo de muitas vidas anteriores. Ele está no corpo de uma criança porque precisa do processo de crescimento e evolução. Isso, Ana Maria, só que você não respondeu a pergunta. Se ele tem consciência disso ou não. É claro, nós sabemos que todos somos reencarnações milenares, estamos rolando do alto da montanha, somos pedras que vamos ficar lisinhas, mas ainda estamos longe do destino. Agora, quando estamos na infância, nosso corpo está pequenininho, nosso espírito tem noção de que nós somos um espírito de milenar existência? Não, não temos. Estamos respondendo aqui como os espíritos nos ensinaram. Na questão 382, o espírito não tem essa consciência de que ele é um espírito adulto. Ele se comporta e tem a noção de que ele é um espírito criança mesmo, tá bom? Obrigado, então. Nós temos ainda uma pergunta aqui atrás, né, Solange? Temos aqui a pergunta da Maria do Carmo Vieira. Ela fala o seguinte: o espírito escolhe a família em que quer reencarnar? Bem, nós já vimos isto, não é? Em algumas perguntas anteriores, quando falamos do processo do retorno à vida corporal. Que aqui nós vamos ter a união da alma com o corpo, as faculdades morais e intelectuais, os prelúdios do retorno. O que os espíritos nos explicam, estamos lá na pergunta 330, que fala do retorno à vida corporal, né? O que os espíritos nos explicam dentro deste capítulo, que envolve, inclusive, aqui a infância, não é? Eles nos explicam que nossas ligações estarão sendo realizadas geralmente entre aqueles com quem nós temos contato, ou já tivemos. Logo a seguir, nós vamos ver as simpatias e antipatias terrenas. Pergunta 386. Daqui a algumas semanas nós estaremos falando disso. Poderemos pedir para renascer entre amigos e isso nos ser concedido. Poderemos pedir para renascer em determinada família e isso não nos ser concedido, porque não tenhamos merecimento. Ou não poderemos exercer desde o começo uma relação fraterna com aquelas pessoas, talvez mais adiante. Então, tudo estará vinculado, na pergunta da nossa irmã Maria do Carmo, àquilo que nós tenhamos que realizar na existência. Aquilo que nós vamos ter que aprender. E, para que isso possa ser concluído de uma forma positiva, nós, às vezes, podemos, sim, estar junto daqueles que amamos, como, aliás, o Evangelho nos diz lá no capítulo 14, né? Famílias espirituais e famílias materiais, não é? Os grupos familiares. Você vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa referência às diferentes vibrações e às semelhanças nos processos reencarnatórios. Tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho nós temos referências a essa situação. Mas depende do que cada um tem que enfrentar, não é, Solange? É isso mesmo, André. Já terminou aqui na minha listinha as participações. Acho que existem outras, mas a turma ainda não deu tempo de passar. Enquanto isso, nós já estamos finalizando o nosso programa. Fica o convite para vocês conhecerem o programa O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras de André Luiz, Espírito através da mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Esse programa, como o título diz mesmo, o Espírito da Letra, ou seja, ele é feito pelo André Ruiz e ele está tentando extrair o espírito da letra. O que a espiritualidade nos quis dizer num determinado trecho das obras, num determinado capítulo. Então, um estudo que está muito interessante, você deve conhecer, porque são as obras do Espírito André Luiz e essas obras são muito enriquecedoras. Então, nós já temos Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, são 7 obras já lidas, comentadas, e agora estamos realizando mais uma delas que se chama Nos Domínios da Mediunidade. E, bem lembrado, Solange, você pode encontrar esses programas todos, essas obras todas comentadas no nosso canal, O Espírito da Letra, no YouTube. É o youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto.
além de você poder assistir aqui na TV Mundo Maior a sequência deste livro nos domínios da mediunidade. Então, é o convite para você. Todas as semanas tem um programa inédito no sábado, tanto aqui quanto no nosso canal lá da TV Alvorada Espírita. Então, muito bem, nós agradecemos a participação de vocês, nos vemos no próximo programa. Obrigado pela audiência, pelos comentários e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.